estudar a Bíblia. O povo está querendo um Jesus, está querendo a graça, está querendo a fé, está querendo a glória de Deus. E eles estão descobrindo que as igrejas, as denominações estão erradas em muitos pontos, ou estão equivocadas em muitos pontos, ou pode melhorar em algumas coisas, ou tem que tirar algumas coisas, ou a igreja tem muitas heresias mesmo, e eles estão levantando sua voz, porque eles estão nessas igrejas, e eles querem reformar essas igrejas, porque mesmo com tudo isso, eles amam as suas igrejas, e eles são um pouquinho de Deus que Deus vai levantar, que Deus vai usar. Oh, louvado seja Deus. Aleluia, grande Deus. Sim ou não? Sim, aleluia. Grande Deus, é isso que está acontecendo. E nós estamos vivendo numa época do fim das denominações. As grandes denominações estão indo à falência. Agora estão surgindo as comunidades, igrejas locais, de bairro, que não estão em todos os lugares, são igrejas locais, isoladas, não estão em todos os lugares, não tem muito tempo de história, porque já chegou o fim das denominações, o povo já não aceita mais normas e regras particulares de cada ministério, porque eles têm descobrido na palavra que não tem nada a ver isso ou aquilo, e eles então estão se levantando para pregar o verdadeiro evangelho, porque Jesus disse: no entanto você tem em Sardes uns povos que não contaminaram suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. São dignos. Por quê? Eu já vi pessoas vendendo profecia, vendendo revelação, e todo mundo gostando muito daquela palhaçada. Pessoas ungindo só quem dá oferta, pessoas revelando só quem dá oferta, formando uma fila. E quando eu virei pregador, eu disse: eu nunca vou fazer esta palhaçada, eu vou pregar contra isso. Porque eu vi na minha própria igreja isso. Quando eu me converti, eu vi pastores que inventavam todo tipo de história, contavam todo tipo de mentira, distorcia a palavra de Deus só para extorquir, arrancar, assaltar o bolso das pessoas, a ponto de não deixar nem as pessoas sair da igreja se eles não entregassem algum dinheiro. Até podia ameaçar os obreiros na reunião: o obreiro que me dá oferta vai ser disciplinado, vai sair daqui. E eu disse: isso é errado, isso não é de Deus. Mas a maioria fazia isso, só que eu não vou fazer em nome de Jesus, porque eu quero ser um dos poucos que quero ser fiel e não se contaminar a minha veste. Quando eu me converti, eu vi muitas pessoas cheias de superstições, misticismos, cheio de coisas esquisitas. Eu falei: não vou ser igual a eles. É só Jesus que faz milagre, não é papel, não é objeto, não é ritual, é só Jesus que faz milagres. Eu vi pessoas dizendo que eu tinha que cortar o cabelo, fazer o bigode, usar calça, fazer isso, fazer aquilo, para ser salvo. E eu falei: não, está errado. Quando eu aprendi, eu disse: eu vou pregar é a graça. Nós somos salvos por aquilo que Deus fez, não por aquilo que a gente pode fazer aí. Somente a graça. Somente Jesus. Quando me converti, eu vi muitas pessoas dizendo: isso aqui não pode, isso aqui é proibido. Mas era só a opinião e o que eles achavam. Eles nunca mostraram na Bíblia. E eu levantei minha voz: somente a Escritura, somente a Bíblia. A sua opinião, que você acha, não vale nada para mim. Me mostre na Bíblia. Porque em qualquer igreja, por mais errada que ela esteja, sempre vai ter os poucos que vão ser uma voz de Deus para pregar a verdade e chamar todos para a obediência, chamar todos ao arrependimento, para ter vida de verdade, não fama, vida de verdade. Aleluia, grande Deus. Eles são dignos, andarão comigo, vestidos de branco, de santidade e justiça. Eles serão glorificados, receberão nova vida, andarão e estarão comigo. Aleluia, porque são dignos. Por que são dignos?
porque não se misturaram com os carnais. Quando me converti, eu comecei a andar com algumas pessoas, que eu vi que ele começou a falar de garotas, começou a falar de cachê, começou a falar de umas coisas fora das normas da igreja. Sabe o que eu fiz? Acabou a amizade, nunca mais andei com os tais. Por quê? Porque eu não quis contaminar as minhas vestes, para ser digno, para andar com Deus, viver com Deus, ser impaste, manaste, quem tem pão para lavaste. Oh, aleluia, meu Deus! Glória a Jesus! O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Por quê? Porque a igreja em Sardes se dava bem com o governo, se dava bem com os políticos, se dava bem com os judeus, com os religiosos. Então eles eram reconhecidos, eles eram aceitos, eles eram recebidos, eles eram... as pessoas se simpatizavam com eles, não tinha nenhum tipo de oposição de levante contra eles. Às vezes os políticos citavam o nome dos pastores, às vezes os religiosos vinham na igreja deles. Todo mundo ficava se lambendo um ao outro, mesmo com tanta diferença, ímpios, religiosos e crentes, mas todo mundo fingia que não havia nenhuma diferença e ficava lambendo um ao outro. E Jesus falou, mas os poucos que vencer, não vai ser o político, não vai ser a religião, nem a sociedade que vai reconhecer eles. Eu, Jesus Cristo, vou reconhecer diante do Pai, diante dos anjos, eu vou confessar o nome deles, vou dizer diante de todos os anjos de Deus Pai, que eles são meus, que eles são salvos. Só que a igreja de Sardes preferia ser reconhecida pelos homens, preferia ser reconhecida pelos políticos, preferia que os seus nomes fossem citados pelos políticos religiosos, pelo governo, pela sociedade. Mas os poucos vão ter os seus nomes citados, confessados e reconhecidos pelo próprio Salvador Jesus Cristo, diante dos anjos, diante dos demônios, diante do Pai. E jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, eles tinham fama de que era vivo, nome de que era vivo, só que estava morto. E Jesus fala, agora, os que foram fiéis mesmo, o nome deles jamais serão apagados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe. Grande Deus. A igreja de Sardes vendia muito CD, vendia muito DVD, vendia muito livro, fazia muito show, mas estava morta. Comprava muita coisa, mas estava morta. Eles iam lá para a bancada, os políticos, lá no Congresso, no Planalto. Eles tinham livre acesso, mas estavam mortos. Os políticos iam nas igrejas deles. Isso dava fama e status, mas estavam mortos. Até os cantores do mundo vinham para cantar com ele junto no show gospel, para dar nome de que vive, mas estavam mortos. É isso que está acontecendo. Vem o cantor do mundo lá para cantar junto com o louvor, com o cantor gospel. Ou o cantor gospel é convidado para ir lá no programa de televisão de tal apresentador ímpio, espírita sem vergonha. E eles acham que, opa, nós estamos abalando, é fama e sucesso. Temos fama de que vive, é só fama mesmo, porque na verdade está morto. Nós temos deputado, bancada evangélica, opa, fama de que vive. Eles vêm na nossa igreja também, nos prestigiar com a sua magnífica, majestosa presença. E isso traz status e fama para eles de que vive. Mas estão mortos. Mas você pode ver que lá naquela igreja tem alguns que não concordam com essas palhaçadas. Só que eles não estão na liderança, né? E é por isso que muitas igrejas estão se esvaziando, estão indo à falência, desmontando.